A graça e a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que me veem e que me assistem através desse vídeo. Eu estou aqui gravando esse vídeo com uma intenção: despertar o seu coração para a vontade de Deus. Despertar o seu coração para a vontade de Deus. E dentre as muitas verdades que eu quero te dizer através desse vídeo, a primeira delas é a seguinte: não confunda obrigação afetiva, obrigação social com fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que diz assim: mas pastor, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando da minha casa, né? Eu estou cuidando dos meus filhos, estou cuidando da minha esposa, né? Estou cuidando do meu lar, então eu estou fazendo a vontade de Deus. É claro que quem faz isso está fazendo a vontade de Deus. Só que todas essas coisas, na realidade, elas são uma obrigação que Deus espera que a gente faça. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar do nosso cônjuge, cuidar dos nossos filhos, é uma obrigação que Deus espera de todo cristão. Na realidade, isso é tão sério que aquele que não cuida da sua casa, que não cuida da sua família, como deveria cuidar, a Bíblia diz que essa pessoa está em pecado e pior, está negando a sua fé. Olha só o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, ser cristão é ser alguém que é visto por Deus como alguém que cuida da sua família. Então, não tem, aos olhos de Deus, não tem como desassociar o ser cristão do perfil de uma pessoa ou da imagem de uma pessoa que tem cuidado com a sua casa, com a sua família. Não é porque muitos estão deixando de cuidar da sua família como deveriam cuidar, e que o fato de eu estar cuidando me coloca numa situação de que eu estou fazendo a vontade de Deus e os outros não estão fazendo. Na realidade, eu estou cumprindo a minha obrigação e os outros que não estão fazendo não estão cumprindo a sua obrigação social e afetiva. Porque o incrédulo, que também tem família, ele também cuida da sua família. E eu vou dizer mais: tem incrédulo que cuida melhor da sua família que muitos crentes. Tem incrédulo que muitas vezes consegue ter um testemunho melhor do que muitos crentes dentro da sua casa, como marido, como pai, como aquele que cuida com atenção e com zelo da sua casa. Quando eu falo de fazer a vontade de Deus, eu não estou falando de obrigações que nós adquirimos quando nós aceitamos fazer parte de uma família, quando nós aceitamos casar com alguém. Isso tudo são obrigações afetivas, obrigações de amor, que tem como objetivo manter o meu relacionamento social e afetivo em pé. Então, isso são coisas que o incrédulo também faz. Ah, pastor, eu trabalho a semana inteira, eu me dedico ao meu trabalho, eu sou um bom trabalhador. Isso é obrigação profissional. O incrédulo também tem essa obrigação. E tem incrédulo que consegue ter um desempenho melhor e ser um funcionário melhor, mais dedicado dentro da empresa onde trabalha, do que muitos crentes. Então, isso também é uma obrigação. Servir a Deus vai além dessas coisas. Quando Jesus, por exemplo, ele fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, que na época de Noé as pessoas casavam, davam-se em casamento, comiam e bebiam, ou nos dias de Ló as pessoas plantavam, vendiam, edificavam, comiam, bebiam, e até que veio o juízo de Deus. Jesus está falando de coisas lícitas, corretas, de obrigações que todo ser humano deve fazer e que todo ser humano deve cuidar. E nós não somos justificados diante de Deus por fazermos estas coisas. A nossa justificação é uma justificação que vem pela graça. Porém, nós somos salvos pela graça para fazermos a vontade de Deus. E a primeira situação que envolve fazer a vontade de Deus é a busca constante por um relacionamento íntimo e profundo com Deus através da adoração. Cultuar a Deus. O ímpio, o incrédulo, que cuida bem da sua família, ou que é um bom trabalhador, que dá um bom testemunho como trabalhador dentro do seu emprego, do seu trabalho, ele não tem no seu coração a disposição de adorar.
ele não tem no seu coração a disposição de cultuar a Deus, de ser grato a Deus pela salvação, porque ele não conhece salvação. A salvação só é conhecida por aqueles que receberam salvação. E nós que recebemos a salvação, nós temos a responsabilidade de amor para com Deus, uma responsabilidade de amor, porque Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou para nos salvar. E o que ele espera de nós? Resposta em amor. De que maneira? Em adoração, em obediência à sua palavra. Então, quando você, que é cristão, cuida bem da sua família, cuida bem da sua casa, é um bom trabalhador, se dedica ao trabalho durante a semana, você faz todas essas coisas, você está fazendo indiretamente a vontade de Deus? Sim, mas você está cumprindo uma obrigação social e afetiva. Mas quando você vai à casa de Deus, para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, para agradecer ao Senhor pela salvação que Ele te deu, para agradecer ao Senhor se comprometendo com a sua obra, renunciando muitas vezes às situações da sua casa, renunciando muitas vezes às situações que você poderia buscar para você e até mesmo para a sua família, mas para se dedicar a Deus, às coisas de Deus, às situações relacionadas ao reino de Deus, às situações relacionadas à igreja de Deus, aí sim você está servindo a Deus, porque você está renunciando a si mesmo, você está renunciando às suas coisas, às suas vontades, aos seus quereres, às situações que são lícitas, que você pode fazer em prol da sua vida, mas você está dedicando esse tempo, né, esse esforço que você poderia dedicar para si próprio, você está dedicando a Deus, você está investindo no seu relacionamento com Deus. Deus olha com muita atenção para esse tipo de atitude. Quando você deixa, vamos dizer assim, de dedicar um tempo que você poderia dedicar para buscar uma situação de prazer, de divertimento, até mesmo de descanso para a sua vida, e você dedica aquele tempo para falar de Jesus para uma pessoa que precisa de salvação, você está servindo a Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Hoje nós vivemos um tempo em que os crentes estão, vamos dizer assim, os crentes estão confundindo obrigação com servir a Deus. Tem muito crente que está vivendo para si mesmo e usa essas ações, essas atitudes para justificar suas vidas no sentido de não estar na igreja, no sentido de não se comprometer com a obra de Deus, no sentido de não se comprometer em evangelizar, e acha que porque está cuidando da sua casa, porque está trabalhando, porque não está matando, não está roubando, não está fazendo nada explicitamente errado, está servindo a Deus. Queridos, muitas vezes nós podemos estar dando as costas para Deus. Podemos estar, de certa forma, deixando Deus em segundo plano, em terceiro plano na nossa vida, sem percebermos. É tempo de despertar. Quando o Senhor ele fala para nós, a esta geração, que será uma geração que, assim como nos dias de Noé e de Ló, estavam se envolvendo somente com as coisas lícitas dessa vida, ele estava dizendo para mim, para você, que existe um grande risco que todos nós podemos correr, que é o risco de acharmos que a única vida que merece a nossa dedicação, a nossa atenção, o nosso sacrifício é a vida material que nós temos nesse mundo, e deixarmos de lado a nossa vida espiritual. Todos nós precisamos constantemente nos enchermos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Por isso Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dentro de nós existe um ser carnal e um ser espiritual regenerado em Cristo Jesus. Mas o fato de nós termos sido salvos e estarmos num processo de regeneração não quer dizer que a nossa vida carnal morreu completamente. Nós vivemos no mundo carnal, nós vivemos no mundo espiritual e constantemente nós somos induzidos ou tentados a alimentar vamos dizer assim, esse ser carnal que ainda vive dentro de nós. E se nós não alimentarmos espiritualmente o nosso eu espiritual, a tendência é que nós sejamos mais carnais do que espirituais. A tendência é que nós sejamos pessoas vagarosas, preguiçosas,
para tudo aquilo que é espiritual. A tendência é que nós sejamos pessoas indispostas para buscar tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus, mas ao contrário disso, sejamos também pessoas muito predispostas a buscar tudo aquilo que agrada a nossa carne. Ou seja, quando o assunto é festa, é diversão, quando o assunto é buscar as coisas que o mundo oferece, o nosso coração está sempre disposto. Mas quando se trata de oração, de culto a Deus, de estar na igreja, de servir ao Senhor, de se envolver com qualquer coisa que tenha uma conotação espiritual, a indisposição ela acaba prevalecendo no nosso coração. Por quê? Porque nós não estamos tendo uma busca constante pelo Senhor. Por isso a Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, na obra do Senhor. A obra do Senhor tem a ver com tudo aquilo que está relacionado à igreja, com os compromissos, com as responsabilidades que envolve o ser igreja. Por exemplo, congregar, o simples ato de congregar é uma atitude que para Deus é um ato de serviço a Ele, porque estamos investindo no propósito de fortalecermos, de edificarmos a igreja dele na terra através da unidade, de nos fazermos presentes juntamente com os demais para fortalecermos o corpo de Cristo em unidade. Então, quando eu não me preocupo com a unidade, quando eu trato a unidade com indiferença, eu estou dizendo que ter unidade para mim com a igreja de Cristo não é importante. Há uma máxima que diz que tudo aquilo que nós tratamos com indiferença, nós o fazemos porque aquilo não é importante para nós. Então, se você trata a unidade da igreja e a sua responsabilidade de congregar, de estar em unidade com a igreja com indiferença, você está dizendo que isso não é importante para você. Se você trata com indiferença a sua vida de oração, se você trata com indiferença a situação de você estar sendo ministrado na palavra, de você receber a palavra de Deus no seu coração, você está dizendo que isso não é importante para você, por isso você trata com indiferença. Mas as outras coisas que são importantes para você, você não trata com indiferença. As coisas que são importantes, você destina a elas dedicação, tempo, esforço, né? Então nós temos que avaliar para onde está sendo canalizado a nossa atenção, o nosso empenho, o nosso esforço. É tempo de despertar. Não confunda obrigação social, obrigação profissional, né, responsabilidades sociais e profissionais com servir a Deus. Servir a Deus vai muito mais além do que simplesmente cuidarmos da nossa casa, cuidarmos da nossa família, trabalharmos, né, e sermos bons trabalhadores, sermos bons profissionais naquilo que fazemos. Vai muito mais além disso, queridos. Nós não podemos deixar Deus entender que a nossa vida espiritual e que a nossa relação com Ele é algo que está em segundo, terceiro ou quarto plano da nossa vida. E Deus avalia o nosso amor por Ele não pelas palavras que nós dizemos, mas pelas atitudes que nós temos em relação a tudo aquilo que envolve o seu reino, em relação a tudo aquilo que envolve a sua igreja, né? A igreja do Senhor é a menina dos olhos do Senhor, né? E o Senhor, Ele nos chama a sermos igreja. Ele diz para nós na sua palavra que o mundo reconhecerá que Jesus veio a essa terra para salvar os pecadores se nós formos um, né? Se houver em nós a disposição de sermos um. Por isso Jesus diz, Pai, que eles sejam um, como Tu és em mim e eu em Ti, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Isso quer dizer que nós, como igreja, precisamos ter uma intimidade tão profunda, tão intensa, que vai falar ao mundo sobre Jesus como Salvador. Se nós não cuidarmos dessas situações, se nós não investirmos tempo e dedicação nessas situações, simplesmente nós começamos a viver para nós mesmos e achamos que estamos vivendo para Deus, quando na realidade nós estamos vivendo egoisticamente para as nossas vontades, para os nossos desejos, e não percebemos que estamos nos distanciando de Deus, conhecendo a Deus, que estamos nos distanciando de Deus, dizendo que somos cristãos, dizendo que somos servos de Deus, mas na realidade o nosso coração está longe. Como está o seu coração hoje
para estar nos cultos da igreja? Como está o seu coração hoje para participar de trabalhos e ministérios que a igreja tem? Como está o seu coração hoje quando você é convidado a participar de uma semana de oração? Como está o seu coração hoje quando você tem a oportunidade de estar na igreja, mas aí você prefere ficar em casa assistindo televisão ou fazendo qualquer outra coisa? Aí você diz, mas eu sirvo a Deus. É uma situação que você precisa avaliar no seu coração e entender se Deus realmente está feliz, satisfeito com a sua vida e se realmente você está caminhando na direção certa. Porque aonde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Então nós precisamos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o que o Senhor nos promete? Ele nos promete que as demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo que nós queremos e precisamos nesta vida material que nós vivemos aqui na terra, Ele vai nos acrescentar. Mas como consequência do nosso comprometimento prioritário com o seu reino, com as suas coisas, com o seu reino, com a sua igreja, né? Então, quando você está lutando simplesmente para estar na igreja ou para se fazer parte da igreja, para receber a palavra, para cultuar a Deus, para dar a Deus gratidão pela sua salvação e pelos muitos benefícios que Ele tem feito, você está realmente servindo a Deus. Quando você é alimentado e sai fora das quatro paredes, e fora das quatro paredes você evangeliza, você visita o enfermo, né, na sua necessidade, você ora pelos doentes, você proclama o evangelho da salvação aos perdidos, você está servindo a Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você cuida do órfão e da viúva nas suas necessidades, né, e você destina tempo que você poderia destinar a você para fazer isso, você está servindo a Deus. Então é tempo de nós despertarmos. Não confunda obrigação social, afetiva e profissional com fazer a vontade de Deus. Deus está esperando dedicação da tua parte. Deus está esperando entrega da tua parte. E eu quero deixar esta palavra no seu coração para despertar você nesse tempo em que nós, como igreja, precisamos nos despertar para realmente, em primeiro lugar, buscarmos comunhão e intimidade com Deus. Mais importante do que fazer a obra de Deus é andarmos com o Deus da obra. Mais importante que a obra de Deus é o Deus da obra na nossa vida. Quando Maria estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua voz, sendo ministrada por Ele, ela escolheu a melhor parte. E Jesus exaltou a atitude de Maria ao estar ali aos seus pés, ouvindo a sua voz, sendo fortalecida para depois servir. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, valorizarmos esses momentos com o Senhor. Olharmos como algo grandioso e importante nas nossas vidas, todos os momentos que envolvem oração, todos os momentos que envolvem comunhão com a igreja, todos os momentos que envolvem ouvir a palavra de Deus, todos os momentos que envolvem colocar em prática aquilo que nós temos recebido. Nós temos que valorizar essas coisas. Oração, receber a palavra, comunhão com os nossos irmãos, estar em intimidade com Deus, ouvindo e obedecendo a sua palavra, tudo isso, irmãos, é importante para Deus. Tudo isso nos faz pessoas capazes de servir a Deus. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração para despertar a sua atenção para o Senhor. Lembrando que nesse final de semana nós temos o VTI, que é este seminário espiritual de avivamento e também de evangelismo, que nos capacita para que possamos dar a Deus o que Ele espera de nós. Não só serviço, mas uma dedicação de vida em buscar comunhão com Ele, em buscar intimidade com Ele. Então não olhe para o VTI como um sacrifício, como uma dificuldade na sua vida. Olhe como uma oportunidade para você estreitar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Olhe para o VTI como uma oportunidade de crescimento espiritual e de capacitação para que você possa servir melhor a Deus. Você talvez tenha que sacrificar momentos que você poderia dedicar a você, a sua família, para
para estar nesse evento? Sim, mas você vai estar dizendo a Deus: Senhor, eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar. Eu estou colocando a vontade do Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu estou exaltando, né, o propósito de estar na tua presença, de estar sendo preparado para melhor servir ao Senhor como algo prioritário na minha vida. Então, eu quero deixar, querido, essa palavra no seu coração. Não se afaste da presença de Deus. Não se afaste da presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual, estamos vivendo um tempo de apostasia, e às vezes nós não percebemos, mas podemos estar nos afastando de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo não cometendo explicitamente pecados, mas pelo simples fato de estarmos colocando a vida material acima da nossa vida espiritual. Para Deus isso pode estar sendo uma atitude onde nós estamos dando as costas para Ele, para abraçar o mundo e tudo aquilo que o mundo nos oferece, tá bom? Que Deus abra o seu entendimento, que Deus abra os seus ouvidos espirituais e que você receba essa palavra com muito carinho no seu coração e se desperte para servir verdadeiramente ao Senhor nesse tempo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, fique na paz do Senhor Jesus.